Oi, pessoal do curso técnico cooperativista. Eu sou o professor Zé Marconi Silva, especialista. Meu curso é a área de Ciências Contábeis. Estou aqui com a disciplina Introdução ao Cooperativismo. E nós vamos agora partir para a primeira aula, certo? A primeira aula do nosso curso, certo, Cooperativismo, é falando-se das cooperativas, da organização, do aspecto conceituais. Como é que a gente poderia conceituar cooperativas? Mas a cooperativa ela pode ser conceituada de vários modos. Por exemplo, o sistema cooperativo encontra-se difundido em grande parte do país, certo? Em cooperativas internacionais e outras, certo? De certo modo, elas têm as variações globalmente. Então, elas podem ser pequenas, grandes, e ela tem o que se encontrar hoje em dia, os termos dela chamados de cooperação, cooperado, cooperativismo e cooperativa. Isso tudo influi chamado cooperativismo, certo? Fazendo referência a um significado muito preciso que é a cooperação dos cooperados em formar uma cooperativa. Então, isso é a introdução da primeira aula dos aspectos conceituais de cooperativismo. Certo? Então, vamos para a segunda aula, então. Terminamos a primeira, que é o aspecto conceituais. Certo? Dando continuidade ainda ao conceito de cooperativismo ou cooperativa, que envolve cooperado, cooperativismo e cooperado, certo? Vamos ver como é que surgiu a história do cooperativismo no mundo ou no Brasil. Então, o cooperativismo surgiu no mundo uma necessidade das pessoas se unirem para determinada atividade, para ter um maior benefício, uma maior evolução do desenvolvimento, para gerar uma renda, para as suas necessidades de sobrevivência. A cooperativa surgiu como necessidade de começo de sobrevivência, principalmente com um agrupamento de pessoas que, na reciprocidade de seu trabalho, no conjunto de suas ideias, no esforço contínuo de suas ações, realizavam seus propósitos, objetivos, seus negócios. Então, a concepção histórica do cooperativismo nada mais é atingir o pleno desenvolvimento financeiro e econômico social de toda a sociedade cooperativista. Então, hoje, as cooperativas são de grande evolução na economia do país. Isso é o que consta nesse slide da segunda aula, certo? Vamos para a terceira aula. Falando de doutrina, quando se fala de doutrina, se fala de cooperativismo, estamos falando de doutrina, de regra, de maneira, como surgiu, o que é essa gênese da cooperativa, do cooperativismo. Essa gênese é o nascimento do cooperativismo, das cooperativas, através de quê? Através da sociedade, onde elas se reuniram, viram a necessidade que deveriam lutar pela sobrevivência, medindo seus esforços, vindo as crises econômicas, políticas, sociais, certo? Bem como as mudanças, bons exemplos disso, dessa doutrina cooperativismo, desse legado, dessas leis, dessas necessidades que nós estamos enfatizando o que é cooperativismo e cooperatismo. Nós temos ainda a organização social dos antigos povos, como os babilônios, os gregos, chineses, astecas, mais antigos. A origem cooperativista nasceu nesses países. Essas pessoas elas se juntavam, se formavam, chamadas de gêneros, para desenvolver essa doutrina, esse conjunto de ideias, esse conjunto de atividades, segmentos, para o desenvolvimento local, regional, nacional. Então, esse povo babilônico, grego, chinês, astecas, e os incas são os iniciadores de quê? Das cooperativas. Então, chama-se de uma doutrina, o início, a origem do cooperativismo, que está nessa terceira aula na nossa apostilha. Vamos agora para a quarta aula. Falando de tipos cooperativistas e seus tipos de gestão, nós estamos fazendo a tipologia do tipo de segmento que cada gestão vai ter na sua cooperativa. Cada gestor vai gerir uma gestão de acordo com o seu segmento, com a sua necessidade, certo? Então, esse processo de gestão está associado ao processo de desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira, atendendo o interesse do Estado em desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é chamado agronegócio agrícola, que são a produção agrícola, são as culturas permanentes e temporárias, junto com a pecuária também, que são o cultivo do gado, a venda do gado. As cooperativas agropecuárias surgiram a partir da necessidade de construir estrutura de armazenagem, de quê? Dos produtos, arroz, feijão, trigo, etc., para plantarem depois e reinvestir, considerando os investimentos necessários à construção
destas estruturas, muitas das cooperativas agropecuárias já nasceram como empresa de porte considerável, mesmo sendo associada a sua grande maioria pequenos agricultores familiares. Hoje nós temos a cultura familiar, onde elas são isentas de tributo, porque ela planta para colher, porque os produtos agrícolas, para a sua necessidade, elas são isentas de tributo. Então, as cooperativas, os tipos, têm uma vantagem tributária perante a receita. Então, quando nós vamos escolher um tipo de cooperativa na sua gestão, nós estamos escolhendo, vendo um segmento em qual se paga menos tributo. É uma das novas ideias que nós temos. Isso é o que consta na 4ª aula do nosso material da apostila. Falando-se agora de aspectos legais, que é a 5ª aula que nós vamos ver, esses aspectos legais, certo? Quando fala aspectos legais quer dizer formalidade, quer dizer lei, porque todas as sociedades, quer sejam fim lucrativo ou não lucrativo, elas são constituídas por estatutos ou contratos sociais. No caso, como é uma cooperativa, são instituídas, criadas, legalizadas através de um estatuto. É o regimento constitucional, é o regimento constitucional que eu digo que constitui a chamada cooperativa. Então, o aspecto legal, o instrumento legal de construção da cooperativa chama-se o estatuto. Você vai criar, fazer a construção do estatuto, a composição de quadros sociais, que tem o presidente, a diretoria, o secretário e as pessoas. Nós temos um artigo que fala aí, que aparece, conforme Lei 5.764/71, é artigo 3º, a sociedade cooperativa tem por finalidade a prestação de serviço aos associados. Então, as cooperativas, ela não é privativa, ela é para os associados. Livre adesão, certo? Livre adesão para o exercício de uma atividade comum econômica. Essa atividade econômica, ela vai gerar ganho, mas ela não é explorativa para o mundo e sem que tenha objetivo de lucro. Por isso que as cooperativas não têm finalidade lucrativa, ou seja, ela não tem a função de obter lucro, e sim expandir-se seu patrimônio para beneficiar os associados, certo? Então, ela não tem objetivo, finalidade lucrativa, ela é sem fins lucrativa. E ela tem seu estatuto. É uma estrutura de prestação de serviços voltada ao atendimento de seus associados sem finalidade lucrativa, ou seja, nenhum associado que se entra à cooperativa vai ter essa ideia de ter lucro, não. É para beneficiar, para custear todos os segmentos de uma maneira menos tributável, menos onerosa para os associados. Esse é o aspecto que é o objetivo finalizado de quem? Das cooperativas. Então, o estatuto vai ser constituído para isso. E a adesão às cooperativas é de livre acesso, certo? Isso está contido na 5ª aula, certo, do nosso material. Vamos, então, agora continuar com a 6ª aula, certo? A 6ª aula. Toda empresa que se preza, seja ela privada ou pública, tem que ter um gestor, certo? Tem que ter um gerente, um presidente, tem que ter os departamentos, são os órgãos, tem que ter alguém para dirigir. Então, em uma cooperativa, tem que ter o papel da cooperativa, o que é que ela vai desenvolver, qual o segmento, qual a área, qual o território, qual o país, qual o local. Porque quando se estuda economia para desenvolver uma cooperativa, se pergunta o que é que eu vou produzir, quanto é que eu vou produzir, para quem produzir, quem é o público que vai absorver. Então, o Brasil, pelas suas dimensões territoriais, é amplo e diverso. O cooperativismo não foge à regra. No Sul existe um grande número de forças cooperativas. O Sul é a parte do Brasil mais desenvolvida. Aonde? Nas cooperativas. No Nordeste, a realidade é diferente. Muitas vezes estão cooperativas precisam de ajuda do governo para manter. Então, na região, que é mais desenvolvimento é no Sul, certo? No Nordeste está pouco, está precisando da ajuda do governo. O papel das cooperativas é o governo intervir, entra nessa para desenvolvimento das outras regiões, para se ter o papel das cooperativas de fundamental importância para agregação de pessoas trabalhando e as cooperativas podem contratar pessoas gerando emprego. Isso consta no papel das cooperativas de desenvolvimento regional do país ou regional local. Vamos para a 7ª aula, então.
Como eu falei que toda cooperativa precisava de um gestor, onde ele tinha que procurar recursos, procurar governo, procurar empresas para desenvolver uma cooperativa local, desenvolver o desenvolvimento sustentável, nós vamos falar do perfil do administrador de cooperativas em um contexto contemporâneo. Hoje, o perfil do administrador, o que é administrador? É aquele gestor público, é aquele gestor privado, é aquele gerente, é aquele presidente, é aquele diretor que está à frente de determinado tipo de empresa, sociedade. Mas no nosso caso, as cooperativas têm que ter um perfil de um administrador. E hoje, de acordo com a atualidade, com a coisa contemporânea, um administrador, um gestor, o papel do administrador de uma cooperativa, que é uma coisa crescente, ele tem que ter saberes diferentes, tem que ter conhecimento diferente. Significa entender de mercado, o que é o mercado, certo? Na economia do país, o mercado e economia do país, certo? Vai lá para a economia. As finanças trata de recursos, como ele vai buscar a economia, como ele escoar os produtos agrícolas, através das carretas, dos caminhões. O mercado interno, como é que está o consumo do mercado interno. O mercado externo é a exportação, que com outros países que fazem parte do Mercosul, as cooperativas, elas produzem, elas vendem para o exterior, para o comércio internacional. O recurso humano são as pessoas dotadas de saberes, de formação, de curso. A contabilidade, que hoje se tem a contabilidade aplicada às cooperativas, que hoje essa contabilidade está no curso de Ciências Contábeis, foi atrelado. Então, toda empresa precisa de contabilidade. Os custos, para apurar os custos, quais são os custos de plantação, os custos de armazenamento, os custos de transporte, a qualidade do produto, o ar-condicionamento, o marketing, a propaganda, a venda e de outros meios necessários para levar a empresa à frente do mundo dos negócios. Em outras palavras, tratando desse perfil, essa gama de conhecimento que tem um perfil do administrador cooperativa é de grande importância, de muita flexibilidade para ele gerir esse recurso, esses produtos que tem as cooperativas. Uma das ferramentas que pode ser utilizada é o treinamento contínuo, capacitação, mandar fazer curso fora, treinamento, certo? Treinar a equipe, fazer rodízio, está entendendo? Toda empresa cooperativa deve estruturar adequadamente sua equipe. O que é estruturar? Tornar conhecimento, tornar breve, certo? As informações devem permear em todos os setores. A interligação entre vários negócios da cooperativa deve estar fundamentada em princípios sólidos de administração. O que é esses princípios? É o estatuto, são as normas, a regra da contabilidade, a regra tributária, a regra do direito, certo? De forma geral, as empresas encontram-se em alguma deficiência nesse sentido, precisa se atualizar mais ainda. Então, esse é o perfil do administrador, onde ele vai buscar toda uma conceituação, todo o conhecimento para aplicar, para desenvolver a cooperativa. Isso está contido lá no perfil do administrador, na aula 7 do nosso material. E para finalizar aqui a nossa aula sobre que nós já falamos do perfil, nós vamos ver depois desse perfil, depois da gestão do perfil do administrador, do gestor, os aspectos econômicos, humano, mercadológico, na gestão de cooperativa, que gera a sustentabilidade tendência. Hoje a sustentabilidade é de grande vitalidade, que está na política do governo, dos programas do governo, está lá no PPA, Plano Plurianual Multigoverno, vai ter 4 anos para gerir e ter as políticas para desenvolver junto à sociedade. Então, nessa aula aí, o aspecto econômico e humano, mercadológico na gestão de cooperativa, a sustentabilidade e tendência. Então, as cooperativas estão para isso, sustentabilidade local e nacional do país. Administrar uma organização sem fim lucrativo, no caso é a cooperativa, é do chamado terceiro setor, chamado ONGs ou terceiro setor. Por parte do gestor, que é o gestor do perfil, habilidade técnica, conhecimento, técnica, quer dizer, trabalho, como ele vai desenvolver aquela técnica de plantação, de colheita e tudo. Gerenciar é normatizar, dirigir, certo? Conceituais específicos relativos ao formato de cada organização. O que é o formato de cada
organizadas com sessão, é o segmento de cada cooperativa. Na aula presencial, eu apresentarei chamado os ramos das cooperativas em uma árvore para vocês entenderem, ter a tendência de vocês, para vocês sentir quais são as cooperativas que precisam, certo? No caso, preciso de quê? De conhecimento de vocês. No caso das organizações cooperativas, o gestor deve ajustar o lado administrativo. O que é o lado administrativo? É a parte do escritório, as pessoas capacitadas que vão trabalhar. E o econômico é o recurso que a cooperativa tem. Com o lado social, qual o lado social? O lado social é o lado social da empresa internamente, o lado social, o externo, é o povo, a sociedade. Interno e externo. Interno é o país, é a sociedade local, e externo é o resto do mundo, o país. As cooperativas, os associados possuem poder de decisão, livre tem decisão, e a sociedade em volta da cooperativa depende desta. Por que o cooperado tem poder de decisão? Porque a sociedade não é de capital, é de pessoas. Ela não é sociedade, mas é cooperativa de pessoa. O que prevalece são as pessoas, não é o capital. Por isso que o cidadão, quando entra na cooperativa, ele tem o poder de decidir, certo? Porque ele é um cooperado. Para que ocorra um padrão de qualidade da vida razoável na comunidade, o que implica na influência da cooperativa em política de saúde, educação e renda. Então, estes aspectos econômicos e humanos, mercadológicos na gestão cooperativa, sustentabilidade e tendência, faz com que você vai administrar uma organização sem fins lucrativos, que é chamada de quê? De cooperativa. Muito obrigado a vocês. Meus caros alunos, espero encontrar em sala de aula para a gente difundir melhor essas 8 aulas que está contido na apostila. Eu, professor Zé Marconi, agradeço a vocês de assistir a aula. Estou em sala de aula na presença de vocês para tirar quaisquer dúvidas, senão a gente vai buscá-los para tirar as dúvidas. Meu muito obrigado a vocês, meus caros alunos do curso técnico em cooperativismo.